Aleluia. Tu tens liberdade, o Espírito Santo de Deus. Tu tens liberdade nesta casa, sobre nós e em nós. Fale conosco, Pai. Fale conosco mais esta vez, mais esta noite. Ó Espírito Santo de Deus, leve cativo cada pensamento, Pai. Tudo aquilo que vem tentando impedir-nos de absorver, de receber, Pai, de serem enxertados neles a Tua palavra. Meu Deus, que caia por terra agora em nome de Jesus. Espírito de Deus, venha sobre o Brasil, venha sobre o Espírito Santo, venha sobre a Serra, venha sobre a Igreja Betel, venha sobre cada vida aqui neste lugar, Pai. Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel. Eu quero louvar a Deus por esta oportunidade, por estar aqui novamente, servi-los. Faz exatamente 6 meses que nós estivemos aqui a última vez, foi em janeiro, e Deus nos proporcionou novamente esta oportunidade. Quero louvar a Deus pela vida do nosso amigo, o irmão Álvaro, que nos fez este convite. Sinto-me muito alegre por estar aqui juntamente com os irmãos. Está aqui comigo hoje minha mãe, Anne, está me acompanhando. Minha esposa não pôde estar presente comigo, e minha mãe veio juntamente para adorarmos a Deus. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 47. Eu creio que nestes últimos dias da igreja na terra, há algo que está se movendo no campo espiritual sobre a nação brasileira. Algumas pessoas estão desacreditadas, outras perderam até a esperança, porque você liga o jornal e é tanta coisa ruim, irmãos. Tanta coisa ruim. Mas ao olhar ao longo da história da igreja, todo país que sofreu com uma forte crise, depois dessa forte crise, um grande avivamento se manifestou sobre estas nações. O que me leva a crer que não é por um acaso que isso está acontecendo com a nação brasileira. Eu creio que Deus está querendo sinalizar para a igreja destes últimos dias. Ele está querendo dizer: se alinha ao meu reino, se alinha à minha vontade, se alinha ao meu propósito, pois o que eu estou prestes a manifestar sobre vós, o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem chegou aos vossos corações. Deus está querendo sinalizar para nós. Deus está nos chamando para um lugar em secreto. Nós somos mais de 40 milhões de evangélicos no Brasil. E ao longo da história da igreja nós vemos que Deus sempre levantou homens com um propósito específico em determinada nação. A seu tempo Deus levanta Moisés, a seu tempo Deus levanta Elias, a seu tempo Deus levanta José. Agora no Novo Testamento nós vemos o Cristo, o Filho de Deus, o Verbo vivo,
Ele veio à terra para se manifestar a seu tempo, pois ele é o propósito perfeito do Pai. E quando ele vem, ele influencia 12 homens. Ele fala o seguinte para esses 12 homens: olha, o propósito é grande, o evangelho vai se expandir por intermédio das vossas vidas. Pedro, na primeira pregação, irmãos, 3.000 almas se converteu. Na segunda, quase 5.000. E olha onde o evangelho chegou aqui. E somos mais de 40 milhões de pessoas adorando, confessando a Cristo todos os dias das nossas vidas. Mas segura. Ezequiel capítulo 47. Fazer uso até o verso 5 do capítulo 47. E diz assim a palavra do Senhor: depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saiu umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa e da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e este corriam as águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1.000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1.000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1.000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1.000 e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas, elas eram profundas. Quando que essa pessoa que está do teu lado diga nesta noite, diga: Deus quer te levar ao nível mais profundo de intimidade com Ele. Se esse crente que está do teu lado entendeu o que Deus falou com ele esta noite, ele vai liberar o melhor. Glória a Deus. O profeta Ezequiel, em seu tempo, foi levado por Deus em uma visão extraordinária, sobrenatural. Deus, ele atrai o profeta e vai levá-lo a uma experiência particular com ele. E eu aprendo que somos nós que escolhemos os níveis ou o nível de intimidade que nós queremos ter com Deus. Nós aprendemos que Deus, ele não força ninguém a fazer nada, mas no tocante que nós nos entregamos a Ele, Deus, Ele nos permite nos dar esta liberdade de conhecê-lo de uma forma diferente. E observe que o profeta agora é levado até um ribeiro. O texto é conhecido, irmãos, mas eu preciso partilhar o que Deus quer falar conosco aqui esta noite. E no verso de número 3, o profeta vai dizer o seguinte: depois de haver chegado lá, ele vai dizer: olha, aquele homem, ele pegou um cordel de medir e começou a medir aquele ribeiro. O interessante aqui é que antes mesmo do profeta entrar neste rio, primeiro ele vai medir 1.000 côvados. E quando o profeta ele entra no ribeiro, as águas estão dando no tornozelo. Este homem vai medir novamente,
E quando o profeta entra, a água está na altura do joelho. Por mais uma vez o homem vai medir, e a água está na cintura. E por último, nós sabemos que, depois de haver medido, ele já não conseguia mais passar, porque a altura da água, ou ele mergulhava, ou ele saía dali. E nessa noite eu quero falar sobre os 4 níveis de intimidade com Deus. Diga comigo, os 4 níveis. Diga os 4 níveis de intimidade com Deus. O primeiro nível de intimidade com Deus é o nível da água na altura do tornozelo. É o nível raso de intimidade. Alguém que está no nível de intimidade com Deus, no tornozelo, é alguém que veio para Cristo, ainda está descobrindo, ainda é tudo novo, ainda não teve aquela experiência com Deus. É aquela pessoa que ainda está descobrindo em Deus. Em 1 Coríntios capítulo 3, o apóstolo Paulo lhe direciona uma mensagem à igreja de Corinto. Ele diz o seguinte: irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite, não alimento sólido. O que Paulo estava querendo dizer é o seguinte: eu não vos dei um alimento sólido porque vocês ainda estão no nível de intimidade raso. Vocês ainda estão no nível de intimidade que dá no tornozelo. Mais adiante nós vamos ver Paulo direcionando a mensagem totalmente ao contrário dessa. Ele vai dizer o seguinte: vocês querem leite, mas já não está mais em tempo de leite, já está em tempo de alimento sólido. Nós entendemos quando alguém, o neófito, um novo convertido, ele vem para Cristo. Nós auxiliamos, ele é discipulado, ele é orientado, acompanhado pelos líderes de célula. Mas chega um momento, irmãos, que Deus não quer que nós fiquemos mais no nível raso de intimidade com Ele. Existe um momento em que Deus nos convida a vivenciarmos coisas extraordinárias. Existe um momento que Deus nos convida a nos achegarmos mais. E eu me lembro que quando eu comecei a caminhar firmemente com Cristo, eu sempre ouvia os homens de Deus falando, sendo porta-voz do céu, dizendo: Deus tem uma promessa na tua vida, Deus vai fazer. Em certa ocasião, dentro do meu quarto, eu orando a Deus, eu disse: Deus, como? Eu estou num nível raso de intimidade contigo. Como eu vou vivenciar isto? Eu me lembro que, em dada ocasião, o Espírito Santo de Deus, ele veio naquele quarto. Ele disse: se lança. Sou eu quem faço. Talvez eu estou pregando para pessoas aqui essa noite, jovens que entraram aqui, está dizendo: Derek, eu quero, mas parece que existe algo que me impede de me aprofundar mais, de me lançar mais. Olha para essa pessoa que está do teu lado e diga: Deus te trouxe no lugar certo. Não, fala com o irmão que está do outro lado para não ficar com ciúme. Diga: Deus te trouxe no lugar certo esta noite. Diga: ao nível de intimidade, de profundidade que Deus já preparou para... Não, Ele não vai preparar, Ele já preparou para a tua vida. Irmãos, parece brincadeira, mas até hoje eu tenho fotografias em casa.
em festa de parente, comemorações, aniversário. Álvaro, eu só tirava foto assim, ó, cabeça baixa, menino tímido, vergonhoso, e Deus falando: eu vou te usar, eu tenho uma promessa na tua vida. Eu chegava em casa, eu tentava pregar na frente do espelho, minha mãe está de prova, minha irmã até hoje fica zoando de mim. Eu pegava a Bíblia e apontava o dedo para o espelho e dizia: e Deus manda te dizer, e Deus tem uma obra na tua vida, e que Deus vai fazer um milagre. Mas por dentro de mim, o medo estava tomando conta. Aí na primeira vez que eu fui pregar na igreja, era aniversário do pastor, irmãos. Ou seja, haveria bolo, festa na igreja. A igreja estava cheia de crente. Minha mãe, para abençoar a minha vida, ainda divulgou no jornal A Tribuna. Você ri porque não é com você. E eu, Deus, o que eu vou fazer? Minha mãe saiu convidando o bairro todo: olha, a Derek vai pregar hoje a primeira vez, vão lá. Irmãos, meu joelho batia pau, o microfone pulava da minha mão. Peguei um terno emprestado com um presbítero da igreja que era maior do que eu, um calçado que não era o meu número. Eu tive que ficar parada a todo instante atrás do púlpito e de cabeça baixa, ainda gaguejando. Quando eu desci do púlpito, eu disse: nunca mais eu vou pregar. Que vergonha eu passei hoje, que mico. Aí os irmãos olhavam para mim e diziam: Derek, que bênção, continue assim, foi glória, foi cheio da unção. E eu olhava para eles e dizia: bando de hipócritas. E eu cheguei em casa e disse: Deus, esse negócio de pregar não é para mim. O Senhor tem que chamar alguém que é desinibido, que fale bem, que tem uma boa oratória, que se comporte bem em público. Aí Deus veio para mim e falou bem assim: quem faz a obra sou eu, quem te chamou foi eu, quem te ungiu. Ah, mas Derek, eu quero me aprofundar em Deus. A primeira coisa que você precisa ter em mente é que Deus tem níveis maiores lhe esperando no meio do caminho. Cutuca essa pessoa que está do teu lado, diga: não se conforme. Diga: não fique no comodismo. Não, pega na mão dele, na mão dela, dê um chacoalhão, diga: pelo amor de Deus, saia, saia, não fique no conformismo. Ah, mas isso aqui tá bom para mim. Agora já confessei Jesus, fui discipulado, estou caminhando, vou todo culto de domingo, estou lá. Vim no culto dos jovens sábado à noite. Quando o jovem chega para mim e diz: Derek, agora sim as coisas estão fluindo. Eu digo: mas por quê? Partilha a bênção. Ele diz: Derek, eu acho que eu estou saindo do primeiro nível. Eu pergunto: mas o que houve? Tem 2 semanas que eu estou renunciando à carne. Ah, por quê? Não, tem 2 semanas que eu tenho vigiado com a minha namorada. E eu pergunto: e é isso que você chama de renúncia? Aprenda uma coisa essa noite: renúncia não é você querer pecar e não poder. Renúncia é você poder, mas você não quer. Sabe por quê? Porque você entendeu que existem níveis mais profundos que esperam por você.
Eu vou repetir. Porque quem faz por prazer e não desprazer, entende que existem níveis maiores esperando por ele. Sabe, tem em mente que o que Deus tem entregado, nada se compara ao que Ele te confiou. Eu preciso tomar um posicionamento para sair do nível raso. Você já viu criança quando vai na praia, né? Só fica na beira da praia. Por quê? Porque não sabe nadar. Por conta dos perigos que ali oferece. Aí fica tomando os caldinhos na beira da praia ali. Às vezes come terra, se envolve ali, né? É assim ou não é? Eu creio que tem muitos pais aqui. Mas existe um tempo que Deus está dizendo: isso não é mais para você. Ficar tomando caldinho na beira da praia não é para você. Ficar pegando ondinha na beira da praia não é para você. Chega um tempo em que Deus diz: você quer me conhecer mais? Vem cá. Tem níveis mais profundos esperando por você. Levante sua mão, pelo amor de Deus. Eu creio que este ambiente é um ambiente profético de Deus para a juventude do Brasil, da Serra, daqui de Barcelona. Esta noite eu creio, aleluia, eu creio que esta noite é uma noite que Deus está desatando muitas coisas sobre as nossas vidas neste lugar. Há uma conexão na vertical, ligada à terra no céu, o céu na terra, aleluia. Há um tempo em que Deus está dizendo: níveis maiores esperam por você. Prepare-se. Pegue na mão desse crente aí, bate na mão dele, na mão dela, diga: prepare-se, não tenha medo, tem níveis maiores de Deus para a tua vida. O segundo nível é água na altura dos joelhos. É aquele momento que nós buscamos a Deus com mais entusiasmo. É aquele momento que nós procuramos ter experiências com Deus. É aquele momento que nós precisamos tomar muito cuidado para não cair na armadilha da religiosidade. Irmãos, a coisa é séria. Alguns anos atrás, as estatísticas diziam que para um jovem se tornar um ateu, confessar, ser um ateu, numa faculdade ou universidade, era depois do quarto, quinto período. Hoje, no primeiro período, já estou dizendo: não creio em Deus. E o perigo deste nível é exatamente este. Por quê? Porque é aquele momento de entusiasmo. É por aquele momento que você quer o milagre de Deus, quer a bênção de Deus. Porque ninguém se achega a Deus em primeira instância pelo que Ele é. Todos nós nos achegamos a Deus em primeira instância porque precisamos de alguma intervenção dEle. E nós precisamos tomar muito cuidado no segundo nível, na altura do joelho. Porque há uma armadilha do diabo aqui. Não, se Deus não permitiu eu namorar fulano é porque... Não, se Deus não fez este milagre na minha vida, eu não começo a ver as coisas como um livramento. Eu começo a ver as coisas como uma ação contrária de Deus na minha vida. Quantas vezes cantamos, louvamos, dizemos: se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, se fechar, Ele é Deus.
Mas Satanás está todo instante tentando incutir na nossa mente que o Deus pelo qual nós servimos é um Deus que, como Nietzsche trouxe na tua história, no teu tempo, um Deus que está morto. Por conta das nossas próprias mazelas, pecados. Às vezes tentamos culpar alguém dos nossos pecados e erros. Eu passei por uma fase muito difícil na minha vida. E esta fase foi uma fase de decepção com Deus. Derek. Foi o momento em que Satanás incutiu, jogou setas para tentar fazer com que eu não acreditasse que este Deus, Ele é vivo. Deus me permitiu passar por esta situação. E numa experiência particular que eu tive com Ele, eu pude entender, eu pude me aproximar dEle, Álvaro, não mais pelo que Ele podia fazer por mim, mas pelo que Ele é. Eu não passei a glorificá-lo pelos milagres, eu passei a glorificá-lo pelo que Ele já havia feito na cruz do Calvário. Eu passei a glorificá-lo pelo dom da vida. Eu passei a glorificá-lo pelo ar que eu respiro. Eu passei a dizer: Deus, Tu és o meu refúgio e fortaleza. Tu és socorro bem presente na angústia. Tu és santo, santo, santo. Tu és o alfa e o ômega, Tu és o princípio e o fim. Quantas pessoas na tua faculdade, quantos jovens na universidade onde você está, dizem: não acredito em Deus, eu não creio em Deus. Mas eu tenho uma boa notícia para lhe dar esta noite. Deus te trouxe aqui neste lugar para te levar a um nível tão profundo de intimidade com Ele, aleluia, que quando você se aproximar destas pessoas, elas verão a glória do Cristo ressurreto, manifestado, resplandecendo sobre a tua vida, e elas terão a vontade, o desejo de conhecer a Ele, de ter intimidade com Ele, de ter uma experiência com Ele. Levante a mão, pelo amor de Deus, se você crê nesta palavra. Deus te trouxe aqui, jovem, esta noite, porque Ele quer fazer coisas extraordinárias por intermédio de você. Terceiro nível: água na altura da cintura. Neste nível você já não anda sozinho mais. Neste nível, assim como Cristo, quando Jairo encontrou com Ele, no verso 24 de Marcos, no capítulo 5, o texto diz que Jesus foi com ele. Jairo, ele vem no nível de intimidade, na altura do joelho, porque ele precisava de um milagre, ele precisava que a sua filha fosse curada. Mas quando ele encontra com Jesus, as coisas mudam. Quando ele se encontra com Jesus, as coisas ficam diferentes. E este é o nível 3, porque Marcos chega sozinho, precisando de Jairo chega sozinho, melhor dizendo, precisando de um milagre, mas ele volta com Jesus no nível mais profundo de intimidade com Ele. Talvez você chegou aqui dizendo: cheguei sozinho, eu estou no nível 2 ainda de intimidade. Mas eu profetizo, você vai sair daqui esta noite, não só no nível 3, mas no nível muito maior, na presença de Deus.
Neste nível, você ouve mais a voz do Espírito Santo. Eu me lembro que, dada ocasião, havíamos saído da igreja e nos reunimos na casa de um irmão. E nós dissemos o seguinte: nós vamos comprar pizza, vamos comer, vamos lanchar. Isso depois do culto. E enquanto eu estava ali, o Espírito Santo de Deus dizia: vai para casa. Eu, mas Deus, e a pizza? Vai para casa. Deus, não é todo dia que tem uma pizza, 0800, Coca-Cola gelada na casa do irmão. O Espírito Santo de Deus incomodava e dizia: vai para casa, eu quero falar contigo, vai para casa. Irmãos, eu lembro, eu cheguei em casa, fechei a porta, eu peguei a Bíblia, eu não falei nada, mas aquele ambiente foi tomado por uma presença tão forte de Deus, que eu me desabei em lágrimas ali. Deus disse: você não vai falar nada, porque eu te chamei aqui, porque eu preciso falar com você. Existem momentos na nossa vida que nós precisamos excluir todos os sons e só ouvir a voz do Espírito de Deus. Quantas pessoas, obrigado, filho, erraram em seus caminhos, porque deixaram de ouvir a voz de Deus, porque não deram ouvidos à voz dEle. Quantos jovens pensam que a caminhada cristã é uma coisa impossível para um jovem. Alguns dias atrás um jovem me mandou uma mensagem no Messenger, Facebook. Ele disse: Derek, eu já não aguento mais, eu não sei mais como caminhar, não tenho força. Parece impossível caminhar com Cristo. Eu disse para ele o seguinte: quando você parar de tentar fazer as coisas do seu jeito, as coisas vão fluir no modo que Deus quer sobre a tua vida. Enquanto nós estamos tentando fazer as coisas mecânicas, como se Deus só fosse se manifestar em 4 dias de avivamento, em 2 noites de Pentecostes. Olha aqui para mim. Deus é Deus, e Ele age aonde há liberdade para Ele agir. Eu preciso entender o seguinte: que se eu me rendi a Ele, eu preciso entregar o controle da minha vida nas mãos dEle e dizer o seguinte: agora não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim, Cristo é quem vive na minha vida. O que para mim era ganho, eu reputei por perda por amor a Ele. E as coisas que ficaram para trás ficaram, alvo. Eu vou avançando para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que é em Cristo Jesus. Há algo que Deus já preparou para a tua vida. Não vim aqui esta noite para lhe dizer que Deus está preparando. Deus já preparou algo para a tua vida. Aleluia! Ao nível de Deus mais profundo para você. Ouse se lançar, que Deus fará o que Ele quer sobre a tua vida. Se tem adorador aqui esta noite, que tome posse desta palavra em nome de Jesus. Quando Deus chama Gideão, ele diz: Deus, para mim não dá não. Olha a família que eu vim.
olha a minha situação, olha a minha estatura. Deus fez Gideão entender que a promessa era dele e não do homem. Cutuque essa pessoa que está do teu lado, diga: ouse acreditar na promessa de Deus. Diga: se lance neste nível mais profundo. No quarto e último nível, água que está acima da cabeça. Jesus, ele veio pregando. Ele disse o seguinte: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Em Levítico nós vemos as instruções para que o sumo sacerdote adentrasse no santo lugar, neste lugar secreto, ou no santo dos santos. E se você for olhar a imagem do tabernáculo, do templo, existiam 3 portas pelas quais o sumo sacerdote deveria passar, para que depois ele viesse adentrar no santo dos santos. E essas 3 portas nada mais, nada menos é do que o Cristo. É Ele. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Se eu tenho um nível de intimidade com Ele, logo o caminho fica mais fácil para eu ter um nível de intimidade com o Pai. Se eu passo por Ele, se eu o conheço, é sinal de que níveis mais profundos Deus está me levando. A intenção de Deus nas nossas vidas é que nós venhamos mergulhar. Quando Eliseu, ele foi acompanhar o profeta Elias, ele disse: não vou mergulhar de uma só vez. Ele pegou, vendeu o que ele tinha, vendeu o gado, vendeu os bois. Sabe por quê? Porque ele estava dizendo: nada mais importa para mim a não ser a tua presença na minha vida. Aonde Elias ia, Eliseu estava na cola. Aonde Elias pisava os pés, Eliseu estava pisando. Elias foi para Betel, Eliseu estava junto, dizendo: aonde tu for eu vou também, porque a unção que está sobre a tua vida, eu quero que ela recaia sobre a minha. E do outro lado do Jordão, ele vê o profeta Elias sendo transladado, a capa cai, ele pega a capa, e a unção que estava sobre Elias recaiu sobre a vida de Eliseu. Eu vim aqui nesta noite para lhe dar um recado dos céus, aleluia. Não importa de onde você veio, não importa a família, não importa onde você mora, Deus quer lhe usar, independente das circunstâncias, independente destas situações. Deus te chamou, Deus te ungiu, Deus te levantou como um sacerdócio santo, como um povo eleito, para que vades e dês frutos, e frutos que geram para a vida eterna. Vou finalizar. A água estava acima da cabeça. E eu te pergunto esta noite: você está preparado? Certa ocasião, um jovem subiu até o alto da montanha.
onde morava um mestre cristão. E ele disse: mestre, como eu faço para ter uma intimidade com Deus? O mestre pegou esse jovem pela mão e disse: me acompanhe. Ele desceu até o rio mais perto, entrou na água com este jovem, pegou a sua cabeça e o afundou naquele rio. E aquele jovem começou a se bater, e o mestre segurando. E quando o mestre tira aquele jovem está ofegante, ele está tentando respirar. E ele olha para aquele mestre, o jovem, e pergunta o seguinte: por que o Senhor fez isto? Ele disse: isto é um nível maior de intimidade com Deus. É quando nem teu fôlego, quando nada mais importa para você. É quando você mergulha. É quando você se lança. Independente dos medos, independente das dificuldades, independente das suas falhas, você se lança e diz: Deus, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E só quem quer mais da presença dele, levante a mão esta noite, se coloque de pé dizendo: eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais da tua presença. Foi por isto que Moisés viu que os outros não viram. O que me deixa triste é que a nossa geração está muito acostumada com as unções. E Moisés, ele entendeu que nada mais importava para ele do que a glória de Deus na sua vida. Preste atenção. E foi por isso que depois de ver a sarça ardendo, foi por isso que depois de ver a coluna de fogo, foi por isso que depois de ver alimento descer, cair do céu, foi por isso que depois de muitos anos, ver as sandálias não se consumirem no deserto, chegou um momento na vida de Moisés que ele disse: Deus, eu já vi de tudo. Todas as unções eu já vi. Eu já vi o mar se abrir. Eu já vi as pragas no Egito. Eu já vi a sarça ardendo. Mas Moisés disse: Deus, há uma coisa que eu ainda não vi, e é a tua glória. Ele disse: Deus, antes que eu morra, antes que eu vá, eu preciso ver a tua glória. Eu preciso ver a tua glória. E só a glória de Deus pode mudar o mais vil pecador da face desta terra. Paulo, em Atos capítulo 9, está indo para Damasco. O resplendor de luz o cerca. E ele cai com o rosto em terra e diz: Senhor, Senhor, a partir de hoje nada mais importa na minha vida. Oh Espírito de Deus. E naquele momento em diante, Paulo ouviu o Senhor falar com ele. Não, você não pegou não, o que Deus está falando aqui é muito forte.
Lá na frente Pedro disse assim: Paulo, você não andou com Jesus? Aí Paulo: mas eu vi Ele ressurreto e glorificado. Alguém pegou ali, alguém recebeu aqui, alguém já entendeu lá. Meu Deus, Ele permanece o mesmo. Olha para essa cruz, ela vazia está, porque o Cordeiro de Deus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, e hoje o véu se rasgou, Você tem liberdade. Lá em Levítico, o Santo dos Santos, uma vez por ano, era visitada pelo sumo sacerdote. Mas hoje, pelo intermédio da graça do sangue de Jesus, eu tenho liberdade. Sabe aonde é o Santo dos Santos hoje? Lá no teu quarto, aonde você levantou um altar a Deus em adoração e disse: aqui é o meu lugar secreto contigo. Nós não precisamos mais que o sumo sacerdote da terra, humano, se posicione ao nosso favor, porque o principal sumo sacerdote da linhagem de Melquisedeque, o sacerdote dos sacerdotes, por nome de Jesus Cristo de Nazaré, já entregou o teu sangue, e por intermédio do teu sangue nós temos esta liberdade de entrarmos no Santo dos Santos e dizermos: eis-nos aqui, ó Deus. Abba, venha sobre nós. Abba, venha sobre nós. Abba, venha sobre nós. Abba, enche o Brasil com a tua glória. Abba, inunda o Brasil com a tua glória. Meu Deus, meu Deus. Levante as mãos, levante as mãos. Neste momento, eu quero que você me ajude. Comece a clamar a Deus. Clame a Deus. Chega, chega. Chega de viver de unções. Chega. Chega de viver num nível raso de intimidade com Deus. Ei, jovem, eu te encorajo esta noite, quebra isso da sua vida. Ah, mas eu não posso porque eu não consigo negar a minha carne. Se lance. Deus quer usar você. Moisés teve autoridade. Moisés se posicionou. Eu aprendi que Deus não tem filhos queridinhos. Não existe patricinha, playboyzinho de Jesus não, irmão. Mas existem pessoas que se fazem queridas na presença de Deus. Existem pessoas que sabem chamar a atenção dele. Quando Jesus estava comendo com os pecadores,
Uma mulher chega e quebra o vaso de unguento. E Jesus diz: aonde este evangelho for pregado, o ato desta mulher servirá de memorial, porque Ele é Deus. E ela se posicionou perante Ele. E você que quer mais de Deus esta noite, eu te convido a sair do teu lugar e queimar comigo aqui no altar de Deus. Vem sem medo, vem sem demora. Se você quer mais de Deus, vem, 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 vem. Se lance, se entrega a Ele. Já vem adorando, chorando, falando em línguas. Vem, 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 vem. Vem adorando, vem adorando. Diga você mesmo: Deus, eu não quero ser mais o mesmo. Diga: Deus, eu quero ser luz na minha faculdade. Eu quero ser luz no meio das minhas amizades. Eu quero ser luz no meu bairro, na minha cidade, na minha nação. Deus quer te usar